né? A gente não tem nenhuma legislação que impeça a atividade de dropshipping de acontecer no Brasil, então não é ilegal. E a gente teve bastante gurus, né, do e-commerce tradicional no começo, dizendo que o dropshipping internacional era ilegal. Até hoje eu vou te falar que são poucos profissionais que conhecem de verdade a operação. A pessoa precisa ter um CNPJ para iniciar. Não é ilegal também começar pelo CPF, né? Muito cuidado, gente, com essas histórias que vêm do nada do Instagram. Procure um profissional sério, porque o pessoal gosta muito de vender aí conteúdo mágico. Então não tem como eu vender uma mentira, né? O seu negócio, ele é como você. Cada negócio tem uma digital. Não é começar quando estiver pronto, é começar para depois ficar pronto. Carolina Rosa é mãe e contadora especialista em negócios digitais e dropshipping. Com clientes em 17 estados e 3 países, ela é fundadora da Plum Conte. Ajuda negócios grandes, médios ou pequenos a se organizarem no mundo dos impostos e da contabilidade. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast É Com Elas, o podcast da mulher global empreendedora. Para a mulher que quer empreender através do e-commerce sem estoque, o seu lugar é aqui. E antes de eu iniciar, eu tenho um pedido muito especial para que a gente possa continuar com esse projeto, inspirando centenas de mulheres ao redor do globo. Eu preciso que você me dê uma ajudinha aqui. Ao assistir esse episódio, não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Assim, o YouTube vai entender a relevância do nosso conteúdo e vai dividir esse vídeo com mais pessoas. Assim, a gente cresce o projeto e pode, cada vez aqui no podcast, trazer pessoas interessantíssimas para inspirar você, mulher. E hoje eu trago aqui... Estou em São José dos Campos com uma convidada muito especial que vai falar sobre um assunto que vocês sempre me perguntam, mas eu não sou autoridade para falar isso. Aprendi muito com ela. Seja bem-vinda, Carolina Rosa, contadora. Posso falar de dropshipping ou de marketing digital? Pode falar de negócios digitais no geral. De negócios digitais no geral. Então, seja bem-vinda, Carol. Um prazer ter você aqui. Obrigada. Eu sei que você está com um bebezinho... Quantos meses? 2 meses. Está com um bebezinho de 2 meses. Deixou o bebezinho para vir participar aqui desse podcast conosco. Então, é uma honra. E eu vou começar, Carol, fazendo uma pergunta clássica que sempre vem para a gente, passa ano, passa mês, que é legal fazer dropshipping no Brasil? Você podia falar sobre isso, por favor? Claro, primeiro, obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui falando com mulheres empreendedoras, né? Onde a maior parte desse cenário é masculino, tanto na contabilidade quanto no drop, né? A gente vê aí diversos eventos onde só trazem homens para falar sobre o assunto e temos muitas mulheres que se destacam muito nesse ramo, então é uma honra estar aqui falando com vocês. E essa pergunta é clássica, eu acho que em todos os lugares, né? Então, lá no Instagram da contabilidade também, a maioria das pessoas que chegam quando querem abrir ou começar esse negócio, a primeira pergunta que surge é se esse negócio é legal aqui no Brasil. Então, o que eu sempre tento explicar é que, primeiro, o dropshipping, ele é um modelo logístico, né? Então, a gente não está falando necessariamente da atividade em específica que ele está fazendo. Ele está fazendo um modelo logístico onde o fornecedor faz a entrega do produto. Hoje, a gente tem diversas modalidades de dropshipping. Então, tem quem faça só dropshipping nacional, tem quem faça só dropshipping internacional, tem quem faça dropshipping para fora do Brasil. E para cada um desses negócios, existem atividades e legislações diferentes. De qualquer maneira, é legal fazer isso, né? A gente não tem nenhuma legislação que impeça a atividade de dropshipping de acontecer no Brasil. Então, não é ilegal e pode-se fazer isso. Então, assim, para alguns modelos de dropshipping, a gente tem mais embasamento legal, como o dropshipping nacional, por exemplo, a gente já tem legislação que vigora sobre isso no Brasil. Entendi. Então, tem como a gente deixar 100% da operação explicada e feita de maneira correta. Para algumas outras modalidades, cabe um pouco de interpretação de cada profissional.
De toda maneira, não é ilegal, né? A gente consegue trabalhar com isso tranquilamente aqui no país. Entendi. Por que tu acha que as pessoas perguntam isso? No passado, teve alguma questão? Alguém falou que era ilegal? Eu me pergunto sempre, e agora eu vou tirar essa curiosidade contigo. Por que tu acha que as pessoas têm ainda essa visão que é ilegal fazer dropshipping? Primeiro porque não existe uma legislação específica para isso, então a gente não tem uma atividade para o dropshipping internacional onde esteja descrito ali no KINAI que você faz dropshipping internacional. Então, por isso cabe a interpretação e gera essa dúvida. Segundo, porque a gente teve bastante gurus, né, do e-commerce tradicional no começo, dizendo que o dropshipping internacional era ilegal. Então, eu acho que isso fomentou muito ali o mercado também, para trazer essa ideia de que as pessoas não poderiam fazer essa atividade, né? Prestar esse tipo de serviço. Então, eu acho que vem muito daí. Ficou essa imagem, né? Deixaram essa imagem negativa. Entendi. E, então, pro nacional, existem KINAIs específicos, seria isso? Sim, isso. Pro nacional, a gente tem KINAIs de comércio mesmo. Então, quando a operação está completamente dentro do país, fornecedor, lojista e cliente final, a gente tem já uma legislação específica para isso, e os KINAIs são KINAIs de comércio mesmo. Então, comércio varejista de copos, comércio varejista de vestuário, tudo que a pessoa for vender. Então, a gente tem que selecionar diversos KINAIs para abranger tudo que ela vai trabalhar ali. Agora, para as outras atividades, né, para as outras maneiras de dropshipping, a gente não tem um KINAI específico que vai estar escrito ali dropshipping, mas a gente tem KINAIs que se aproximam do que a pessoa realiza de atividade, né? Então, um KINAI serve para tudo por ser uma prestação de serviço e não um comércio como a gente tem ali no Drop Nacional. Ah, entendi. E dá para a pessoa, na mesma empresa, transitar em drop internacional, ou seja, os produtos vêm de fora do Brasil, e drop nacional? É possível ou tem que abrir duas empresas? Como que funciona? É possível, eu sempre falo para quem está iniciando e ainda está ali testando o que ele vai fazer de fato, né? Está descobrindo em qual negócio ele vai ficar, que dá para a gente começar tudo no mesmo CNPJ. Em algum determinado momento isso não faz sentido, né? Por conta da tributação. Então, o que a gente tem de prestação de serviço, de alíquotas, é diferente do que a gente tem para o comércio. Então, em algum momento, fica melhor ele ter uma atividade, um CNPJ só para as atividades de comércio, um CNPJ só para as atividades de serviço. Inicialmente, enquanto ele ainda está testando, tracionando o negócio, começando ali a ganhar dinheiro, vale a pena começar tudo junto para não ter dois custos, né? O custo de 2 CNPJs, 2 contabilidades, né? 2 assessorias contábeis. Então, pode começar tudo junto. Mas quando você começa a fazer dinheiro, aí é ideal separar isso, tá? Entendi. Ai, o Brasil complica muito, gente. No exterior é tão mais simples. Não é complicado, A né? maneira de tributação é muito diferente, né? Aqui no Brasil, o pessoal fala que é o país que tem mais difícil de legislação tributária, porque é muita exceção, é muita particularidade, é muitos tributos, né? Então, aqui é realmente diferente. Pelo que tu tá falando, eu já percebo que sim, que quem quer trabalhar com drop deve procurar um profissional que entende desse modelo de negócios, né? Porque eu acho que vai ficar muito complexo tu pegar, por exemplo, um profissional que trabalha só com negócios locais e nunca ouviu falar de e-commerce sem estoque. Sim, eu acho que a principal coisa, né, para quando a gente vai começar é uma pessoa especialista no segmento. Então, a quantidade de pessoas que eu já tive no escritório que estava trabalhando com drop, com os KINAIs completamente fora, assim, que não tem nada a ver com a atividade. Então, já chegou lá no escritório pessoas que estavam fazendo dropshipping e a atividade era de administração. Então, não tem nada a ver com a operação, estava emitindo nota incorreta. Então, assim, o ideal é ter um especialista que entenda principalmente por termos hoje tantas modalidades de dropshipping, né? Então, assim, para cada uma dessas modalidades, a nota fiscal é emitida de uma maneira, a tributação é feita de uma maneira. Então, a pessoa precisa entender o que você está fazendo, até para conseguir te falar, não, isso que você faz é drop internacional, não, isso daqui Sim, já é Latam, global. Né? Às vezes a pessoa não sabe nem separar. E o cliente, às vezes, tudo para ele é internacional. Então, se ele não está rodando aqui no Brasil,
se os fornecedores dele não estão aqui no Brasil, ele vai falar para ti que é internacional. Ó, tudo que eu faço é internacional, mas não necessariamente os clientes dele estão aqui no Brasil, ou os clientes dele estão todos fora do Brasil. Então, a gente tem que saber separar isso para conseguir orientar de uma Entendi. maneira Então, ideal. tem uma diferença. Se o cliente ele não tá no Brasil... Por exemplo, tô vendendo aqui do Brasil, mas tô vendendo para Colômbia. Ou tô vendendo para Europa. Aí é outra modalidade de negócio Outra modalidade. Eu costumo chamar lá no escritório de drop Latam ou drop global, depende para onde essa pessoa está vendendo. Se ela só trabalha aqui com a América Latina, eu falo, ó, tu faz drop Latam, então seus clientes não estão aqui no Brasil. Se ele roda para Europa, para América Latina também, daí eu falo, ó, você faz drop global, então... E o internacional é só quando os fornecedores estão fora do Brasil, mas os clientes estão aqui no país. Então, ele traz de fornecedor da China, por exemplo, mas todos os clientes deles estão aqui no Brasil, né? A entrega é feita toda aqui. Isso eu chamo de drop internacional, né? Só os fornecedores estão fora daqui do país. Sim, é bom o pessoal entender, porque eu acho que essas nomenclaturas causam uma certa confusão, né? E daí, imagina, tu pega um profissional que não tem noção nem do que é o e-commerce e estoque. Não vai entender. Ele vai fazer ali o que ele conhece, né, de tradicional, e muito provavelmente vai abrir a empresa ali com os sinais que não são adequados para isso. Então, o ideal é conhecer mesmo as operações para que a gente consiga falar para o cliente o que ele faz, né? Então, o cliente vai me contar. Eu pergunto, o que você faz? Me conta a tua operação. E daí ele me fala, então, a sua atividade é isso, você faz isso, isso e isso, a gente vai usar esses quinais. Se você quiser trabalhar com as outras modalidades, a gente precisa incluir outros quinais e tal, e a gente vai conversando. Mas o ideal é que a gente, enquanto profissional, oriente o cliente de qual é a modalidade que ele está trabalhando ali, né? Entendendo a operação dele. Claro. E agora uma curiosidade, como que tu foi parar fazendo contabilidade para a galera de dropshipping? Eu nunca te perguntei, tu teve loja? O que aconteceu? Meu marido teve loja de dropshipping, ele que me apresentou, né, esse negócio. E ele começou fazendo loja, abrindo uma loja, tracionando o negócio. E ele começou a faturar, né? Então, no começo, ele faturava bem pouco, ele tributava no CPF e tal. Daqui a pouco, o negócio começou a tracionar bastante. Ele falou, acho que a gente vai precisar abrir um CNPJ. E eu não tinha escritório de contabilidade ainda. Aí, eu ainda tinha muito receio de abrir um escritório de contabilidade, né? O meu começo empreendedor foi com bastante receio. Ele falou, não, você é contadora formada, eu não vou pagar um outro escritório de contabilidade para fazer a minha empresa. Você vai ser obrigada a fazer a contabilidade do meu negócio. E daí eu falei, beleza, então vou abrir um CNPJ e vou começar a atender a sua empresa. Abri a minha empresa de contabilidade e comecei a fazer a contabilidade da loja do meu marido. E daí eu comecei a conhecer a operação inteira, desde minerar produto, até fazer tráfego, até entender ali as métricas de Facebook, entender como que era a entrega. Na época ele usava Deezers ainda, então eu entendia como que ele processava os pedidos e tal. E daí eu fui procurar conteúdo de contabilidade para dropshipping e eu vi que não existia. Não tinha nada, né? Não tinha nada. E daí ninguém sabe fazer isso e tal. E fui procurando aí na contabilidade digital. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com contabilidades digitais também, né? Aí eu falei, a gente tem um mercado aqui. Ninguém sabe fazer contabilidade para dropshipping. E eu conheço muito a operação, porque eu ajudava ele na loja. Eu sei como funciona. Na hora de conversar com esses clientes, eles vão perceber que eu sei como funciona a operação, eu sei como fazer um anúncio e tal. E daí, nessa que ele tinha a loja, tinha muitos amigos que também tinham loja, né? E daí ele começou a me indicar, tinha os grupos ali de networking e tal. E daí ele, olha, quem faz minha contabilidade é minha esposa e tal. E daí o meu negócio começou a crescer, a tracionar, né? E daí eu parei de ajudar ele na loja. Falei, não tem, meu negócio é contabilidade, não vou mais te ajudar, porque agora eu tenho bastante clientes aqui, meu negócio começou a tracionar muito. E daí eu comecei a me tornar especialista em dropshipping, porque ninguém falava sobre, e eu tinha uma pessoa dentro de casa que tinha essa necessidade, né? E daí encontrei dor no mercado, porque quase ninguém sabia fazer, e o escritório foi crescendo assim. Até hoje eu vou te falar que são poucos profissionais que conhecem de verdade a operação. São poucos, a gente não encontra muitos no mercado, não. E eu sempre aconselho os alunos a realmente procurar alguém que sabe, conheça para não ter problema, que o problema não vem agora, né? Ele vem no futuro. A receita sempre espera para quando ela vai ganhar mais.
Agora, às vezes, né? no começo, às vezes você tá faturando pouco, ela vai receber pouco. Então, se ela vai acumulando aquilo em multijuros, né? Geralmente eles deixam para cobrar quando tá quase prescrevendo o prazo ali de 5 anos, aí eles começam a emitir as notificações para receber multijuros de 4 anos e meio, 4 anos e 9 meses. E deixa eu te perguntar, também essa é uma pergunta que a gente recebe muito, né? Qual que é a tua opinião como contadora? A pessoa precisa ter um CNPJ para iniciar? Como que tu vê isso? Ali, comecei a loja, comprei um treinamento, vou montar minha loja virtual, vale a pena? Qual que é a tua orientação para quem está lá no iniciozinho e está pensando? Porque eu vejo que isso barra muitas pessoas, sabe? É por isso que eu tô te fazendo essa pergunta. Eu sou uma contadora, assim, muito pé no chão, né? Não dá para eu falar para uma pessoa que está iniciando, abre o seu CNPJ, já começa gastando o dinheiro da abertura, já começa pagando uma assessoria contábil, sendo que a pessoa não está nem ganhando dinheiro ainda, às vezes, de fato. Né? Porque a gente sabe que gasta muito com tráfego, que gasta muito para acertar a mão no tráfego. Então, antes se falava muito de produto vencedor, né? Hoje em dia o pessoal já entendeu que não é assim muito que funciona. Você tem que entender de tráfego, de métrica, para que todos os seus produtos sejam vencedores. Então, a gente sabe que gasta muito dinheiro com isso. Então, no começo, eu acho que vale muito a pena a pessoa começar com o CPF dela. Não é ilegal também começar pelo CPF, né? Isso é um ponto não importante. Tá errado. Não tá errado. Não está errado. As pessoas me perguntam assim, e até agora, então, eu vou falar com mais propriedade. Com mais propriedade. O que tá errado é a gente não declarar esses valores. Então, assim, você pode receber no seu CPF, não tem nenhum problema, você precisa declarar isso para a Receita Federal. E daí, a partir de um certo valor, começa a ficar inviável essa declaração no CPF, porque a gente paga 27,5% de imposto na pessoa física. Então, se a gente abre um CNPJ, a gente, se for drop nacional, paga 4%, se for drop internacional, paga 6%. Então, é muito diferente as alíquotas. Mas, inicialmente, para uma pessoa que está ali ainda começando, 2, 3 mil reais por mês, não faz sentido ter um CNPJ. Não faz. Até porque tem um processo, né? E, às vezes, toda essa burocracia tira a tua atenção em entender sobre tráfego, fazer a loja tracionar. Eu falo, cara, a sua primeira preocupação é ganhar dinheiro. Depois que você ganhar dinheiro, aí a gente começa a regularizar a operação. Claro que a gente vai fazer nada ilegal, você vai declarar isso no seu CPF, né? Mas não precisa ainda dessa preocupação com a contabilidade, com pagar mensalidade de contabilidade, sendo que você ainda está iniciando ali, né? Quando já tiver mais tracionado, aí sim a gente faz a abertura desse CNPJ. Legal. Qual que seria um valor, na tua opinião, coerente para a pessoa pensar, ok, agora eu estou faturando esse X por mês e agora está na hora de eu chamar a Carolina lá e contratar o escritório dela? Olha, no CPF, a gente pode faturar até 4 mil para começar a pagar ali os 27,5%. Então, a partir de 4.600, você já está pagando 27,5%. No MEI, você pode faturar até 6.750 por mês. Então, passou desse faturamento, estou faturando 7, 8, 9, não dá mais para ficar dentro do MEI porque eu vou ultrapassar o limite. Aí a gente migra para uma empresa do Simples Nacional, a gente faz esse acompanhamento de faturamento para entender se vale a pena a pessoa ser simples, em qual momento vale a pena ela sair do regime tributário do Simples Nacional. Mas assim, a partir de 7 mil por mês, ela já não vai mais conseguir ser MEI. Então, ela vai precisar ter um CNPJ do Simples Nacional e uma assessoria contábil. Então, eu indico esse passo a passo para que ele ganhe tempo também e caixa para começar a gastar com a contabilidade. Então, começa no CPF, migra para o MEI, sai do MEI, aí sim a gente vai para um Simples Nacional. Então pode, porque eu já ouvi algumas pessoas falando que não aconselham começar com MEI para dropshipping. Tu sabe porque alguém fala, o pessoal fala isso? O dropshipping internacional, ele depende muito da interpretação de cada profissional, né? Então, assim, o KNAI mais ideal, adequado, seria o KNAI de intermediação e agenciamento, que não está disponível no MEI. Entendi. Esse KNAI não está no MEI. Mas a gente tem outros KNAIs ali que se aproximam dessa prestação de serviço para que ele consiga iniciar no MEI até ele conseguir fazer dinheiro, né? Ele não faz dinheiro ainda no começo. Então, a gente tem alguns KNAIs que chegam ali perto, que falam de fulfillment, que é esse acompanhamento da mercadoria até o cliente final, que é muito perto do que as pessoas fazem, né? Você vende o produto ali e você acompanha a entrega e garante essa entrega para o cliente final. Então, essa atividade de fulfillment a gente
gente tem dentro do MEI. E daí, mesmo que não esteja 100% com todos os KINAIs, você consegue começar ali no MEI até que você tenha um faturamento que faça sentido você abrir um CNPJ do Simples. E eu queria te perguntar também, quem vende para marketplaces, né? Então, existe aí também a galera que está fazendo dropshipping, vendendo para Shopee, Mercado Livre, Amazon. Precisa daí de um outro CNPJ ou pode ser com o CNPJ de drop nacional ou de dropshipping internacional? Quem vende em marketplace, né, que é o que a gente chama de e-commerce, por isso que eu falo que o ideal é a gente conhecer a operação do cliente, porque na maioria das vezes ele faz drop nacional e não é e-commerce, porque e-commerce necessariamente ele precisa ter o estoque dele. Então, e-commerce sem estoque e drop nacional é a mesma coisa. Então, Sim. ele vai ter atividade de comércio, até porque para trabalhar nesses marketplaces não tem a possibilidade de trabalhar com KINAIs de serviço, né? Então, não tem como fazer um drop internacional dentro do Mercado Livre, da Amazon. Eles não aceitam as notas fiscais de prestação de serviço. Tem que ser uma nota fiscal de venda. Entendi. Uma DANF, né? Então, você precisa de KINAIs de comércio. Então, o drop nacional e o e-commerce sem estoque são os mesmos KINAIs, né? E a gente vai ematir nota fiscal de venda e vai entregar isso para o cliente final. E daí serve por marketplace. Sim. Entendi. Tá. E precisa de inscrição estadual para quem está trabalhando com drop nacional ou depende do estado? Sim, a inscrição estadual é obrigatória para emitir nota fiscal. Então, obrigatoriamente, ele abriu o CNPJ. Se o estado que ele está trabalhando, né, e não faz essa abertura automática, ele tem que fazer um processo de abertura dessa inscrição estadual para habilitar a emissão de nota fiscal. Então, é obrigatório. Se você trabalha com drop nacional, e-commerce com ou sem estoque, você precisa de inscrição estadual, senão não emite nota. Inscrição estadual e certificado digital. Senão, não faz a emissão de nota fiscal. Tem algum estado que você acha que tem alguma vantagem? Por exemplo, nós da Labecom, a gente, apesar de não morar no Espírito Santo, a gente encontrou algumas vantagens no Espírito Santo. Hoje em dia, pode a pessoa estar lá no Rio Grande do Sul e ter uma empresa no Espírito Santo? Existe vantagem em algum estado do Brasil? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Existe no Espírito Santo, em Minas Gerais também tem, e é importante lembrar que essas vantagens fiscais, esses benefícios, eles só servem para empresas do regime normal, não servem para os regimes do Simples Nacional. Então, esses benefícios fiscais aí de estado que você mencionou, né, de abaixar o valor de ICMS e tal, isso serve para a empresa do regime normal. Então, a empresa ela já tem que ter um faturamento mais expressivo para fazer sentido ela ir para um regime do lucro presumido ou lucro real e ter esses benefícios fiscais. Dentro do Simples Nacional, independente de onde ela vai abrir, porque a alíquota é federal. Então, se eu estiver em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo, eu vou pagar a mesma alíquota falando de Simples Nacional. Então, o ideal é a gente pegar essa empresa, olhar esses faturamentos, entender a média, como que essa empresa vem se desempenhando, para entender se vale a pena ela sair do Simples ou não. Quando ela for do regime normal, aí existem estados muito mais vantajosos. E não necessariamente ela tem que morar ali, né? Então, hoje tem muito domicílio fiscal, em galpão de... Co-work, né? O nosso é um co-work, um escritório virtual que a gente tem no nosso endereço. Exatamente. Tem diversas opções, assim, de você locar um espaço em outro estado que não seja o seu, para que você consiga se beneficiar desses benefícios fiscais aí de ICMS ou de alguma outra coisa que o estado ali dê para você. E daí é só avaliar o local, né? Então, assim, depende do local, é mais interessante do que outro local, por conta de bloqueio de inscrição estadual. Então, tem algumas regrinhas que precisam seguir para que você faça a alocação de um endereço que não vai te gerar problemas depois, mas você pode, tá? Então, você consegue se beneficiar, sim. Pausa no nosso episódio agora para eu te fazer um convite muito especial, mulher. Nos dias 18 e 19 de janeiro, eu, Michelle Jacobs e a minha equipe do É Com Elas vamos estar presentes no Digital Experience, o primeiro evento de 2025 para e-commerce sem estoque e marketing digital. O evento vai acontecer em Florianópolis e eu espero poder te encontrar lá. É a oportunidade de você começar 2025 com muito networking e com o pé direito. Bora
então fazer parte, o link para você comprar o seu ingresso tá aqui na descrição desse vídeo. Passa lá no nosso stand que eu quero te conhecer. Acho que por o que tu tá falando já vem na minha mente, assim, sempre falar com um profissional que conhece, né? Porque é muita nuance. É muito detalhezinho. São muitas regrinhas, isso. São muitos detalhes. Que pode, você sozinho, sozinha, tomando essa decisão, pode ser que não... Ou com um profissional que não está acostumado com o mercado digital, pode dar aí pode. Ó, eu tive clientes que migraram para o nosso escritório por conta de bloqueio de inscrição estadual. Então, quando a gente fala de empresas de marketplace, principalmente, você não vende sem nota fiscal, né? A não ser que você seja MEI. Se você for Simples Nacional, eles vão pedir ali que você faça a emissão para que o pedido seja despachado. E daí, se você não tem inscrição estadual, você não emite nota. Então, como você fala para uma empresa que só trabalha em marketplace que você vai ficar 15, 20 dias sem vender? Quebra a operação de uma pessoa, né? Então, assim, é muito importante que a pessoa saiba se o endereço que você está alocando pode existir esse tipo de atividade ali, se você não vai ter problema depois estadual, né? Porque isso pode quebrar a sua operação. Se você ficar 15, 20 dias sem emitir nota fiscal, sem vender, você fica 15, 20 dias sem faturar nada e as despesas continuam chegando, né? Então, é muito importante falar com profissionais que entendam, assim, da operação, dos riscos, né? Então, mesmo que você escolha um outro endereço que você saiba o que pode acontecer, que você tenha uma outra loja de contingência, alguma coisa para que você não quebre por conta desses 15, 20 dias sem conseguir fazer emissão de nota. Entendi. E eu tenho uma outra curiosidade, Carol. Qual eu já ouvi falar no mercado, né, de colocar as notas de anúncio como custo dentro da operação. O que você dá de dica sobre isso? Isso faz sentido para você? Não faz? Tá. Se a gente vai falando de empresas do lucro real, faz muito sentido. Você vai pegar todas as despesas ali, a gente vai entender o que dá, o que não dá para incluir nessas despesas de custos de operação para abater do teu faturamento. Quando a gente fala de Simples Nacional e de incluir essas notas de despesa para abater o faturamento, não cabe dentro do escritório, né? Não dá para eu, como contadora, falar assim, olha, eu entendo que tudo bem, porque tem uma legislação para o Simples Nacional. Então, mas não existe uma legislação para o dropshipping. Não existe uma legislação para o dropshipping, mas existe uma legislação para o regime tributário. A gente já tem legislação de Simples Nacional, a gente tem um manual do Simples Nacional que é disponível lá na Receita Federal para qualquer cidadão. E lá está muito bem descrito que qualquer empresa do Simples Nacional precisa considerar o faturamento bruto para cálculo de imposto. Então, não dá para a gente descontar. Eu entendo que mas é como se fosse um fornecedor, sem o tráfego eu não vendo. Mas a Receita Federal não entende assim. Não entende isso, né? Tem que explicar a Receita Federal entende que é uma despesa, assim como o meu negócio, né? O meu negócio também é digital, eu também posso pagar anúncios para conquistar mais clientes. E não tem como eu aplicar uma legislação só para o drop e outra para outros negócios, né? Se todo mundo é do Simples Nacional, todo mundo vai vigorar ali sobre a mesma legislação. Então, não cabe, legalmente falando, esses descontos para empresas do Simples Nacional, tá? Então, se forem empresas do lucro real, aí a gente pode fazer um estudo, entender, sim, dá para descontar algumas coisas, mas Simples Nacional não existe legislação sobre isso. Então, se você estiver fazendo, é bom que você saiba que não está legal isso, né? Não está 100% correto. Não existe embasamento legal para isso. Entendi. Não, é que a gente ouve, às vezes, né? A gente vê lá no Instagram algumas pessoas falando, e eu sempre falo, muito cuidado, gente, com essas histórias que vêm do nada do Instagram. Procure um profissional sério, porque o pessoal gosta muito de vender aí conteúdo mágico, né? Sim, eu também gostaria de pagar 0,5% de imposto. Teve uma pessoa que falou assim, olha, o meu amigo paga 0,5% de imposto na empresa dele do Simples Nacional. Eu pensei, de que jeito? Porque nenhum dos anexos do Simples Nacional é 0,5% inicial, sabe? Olha só, acho muito estranho esse seu amigo pagar 0,5%. Posso te mostrar todos os anexos do Simples Nacional. Não existe isso. Né? Então, assim, o pessoal cria umas coisas para atrair a população, para atrair, assim, os clientes, porque você não vai entender de contabilidade da mesma maneira que eu não vou entender do seu negócio, cada um ali na tua posição. Então, não tem como eu vender uma mentira, né? Eu gosto de trabalhar muito com a transparência, assim. Então,
para todos os clientes eu falo, olha, isso não é legal. Então, se você estiver fazendo, mesmo que não seja no escritório, que você saia e vá para um outro local, mesmo que o profissional te fale que isso existe, não existe. Então, eu vou te mandar o embasamento, o manual do Simples Nacional, você olha, não existe isso, né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, porque o povo aparece com umas receitas mágicas, assim, na internet, para você não pagar imposto. Eu penso, cara, eu também gostaria, mas infelizmente não é assim, né? Tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. O Simples Nacional, no momento, eu anotei aqui para internacional, tá em 6%. Isso. Até quanto que a Até pessoa pode 15 faturar mil. em um ano? Em um ano, 180 mil para essa Aí alíquota. depois do Simples, 180 mil no drop é fácil, né? Essa que é a questão, né? Você vai Às vezes, aumentando ali. Do nada, tipo, tu tá faturando 10 ali, tu encontra um produto que você consegue escalar, pum. É fácil sair do 180. Sim. Daí, qual é o próximo que tu sugere depois do Simples? Esse 180 mil é para essa primeira alíquota. Então, dentro do Simples, para quanto mais faturamento você vai tendo, mais essa alíquota vai aumentando. Entendi, tá. Então, você ainda pode... eu gosto de trabalhar com 3,6 milhões no ano dentro do Simples Nacional, que é quando você ainda paga todos os impostos federais dentro da guia. De 3,6 milhões a 4,8 milhões, você já paga alguns impostos fora da guia do Simples Nacional. Então, Entendi. ISS e ICMS você pagaria para o Estado ou para a Prefeitura como uma empresa do regime normal. Por isso que eu falo 3,6 milhões, né? Porque daí você está completamente dentro do Simples. Mas em algum momento, você não precisa chegar até os 3,6 milhões para não fazer sentido você estar dentro do Simples Nacional, né? Quando a sua alíquota já estiver ali próximo do que é no lucro presumido, já é interessante a gente migrar de regime, porque o lucro presumido ele tem alíquotas fixas, né? Então, você fatura ali 2 milhões no mês e a sua alíquota continua a mesma. No Simples, não. Quanto maior o faturamento, mais a alíquota vai ser naquele mês. Entendi. Eu ia te perguntar isso para leigo mesmo, assim, que tu explicasse para a galera que não sabe nada de contabilidade. Qual que é a diferença do Simples e para o lucro presumido? Muita diferença. Então, assim, o Simples Nacional, ele é realmente a porta de entrada para negócios, né? Então, assim, existem alguns negócios que não vale a pena começar pelo Simples Nacional? Existem. 98% dos casos não são assim. Compensa iniciar pelo Simples Nacional. E depois a gente migra de regime tributário. Então, o Simples Nacional ele é um modelo simplificado mesmo, com alíquotas menores, com entrega de declarações mais simplificadas, como eu posso dizer assim, com fiscalizações mais brandas, né? Então, o Simples Nacional, ele é mais tranquilo. Saiu do Simples Nacional e foi para o lucro presumido, a gente tem a operação diferente. A gente precisa que esse profissional, esse empresário também, ele entenda que mais coisas importam agora, né? Ele precisa de uma operação mais ajustada, as fiscalizações acontecem de uma maneira mais frequente, a gente tem mais declarações. O empresário, ele é mal educado também no país, assim, no que diz respeito a envio de declaração, envio de documentação para contabilidade. Você fica cobrando um cliente muito para que ele te mande pelo menos as notas fiscais, ou os XML, ou os relatórios, para que você consiga fazer o envio de declaração. Em outros regimes, isso é basicamente obrigatório. Né? Não tem como você não ter nota fiscal de entrada, não tem como você não ter uma operação ajustada, um administrativo ali que consiga organizar. Porque agora a gente está falando de empresas que são mais fiscalizadas, as coisas precisam funcionar de uma maneira melhor. Não dá pra ficar fazendo as coisas a pessoa quer pagar não no é CPF. que no Simples Nacional a gente vai fazer tudo errado, né? Mas a cobrança é menor em relação a documentos e tal. Isso falando de organização. Agora, de impostos também. Então, a gente começa no Simples Nacional com uma carga tributária muito menor, né? E depois a gente vai evoluindo. Então, no meio do caminho, nessa evolução, às vezes compensa a gente migrar para outro regime tributário, porque o Simples já não faz mais sentido para o quanto você fatura. E daí, no lucro presumido ou no lucro real, a gente vai pagar menos impostos. Então, vamos trocar agora de regime tributário. E para cada negócio, eu brinco muito, assim, que o seu negócio, ele é como você. Cada negócio tem uma digital. E cada negócio funciona de uma maneira, da mesma maneira que nós, né? Eu sou única, você é única, o Wesley é único, cada um é de uma maneira. E as empresas também. Então, pode ter uma empresa de dropshipping que seja melhor no Simples e outra que seja melhor no lucro presumido? Pode, vai depender de cada operação, quanto ele fatura, qual é a operação que ele faz,
quais as atividades em específico, né? Se é só internacional, se é nacional. E daí a gente vai analisando cada caso. Até o histórico de vida, né? Por exemplo, eu não posso ter Simples porque eu tenho saída do Brasil. Sim, Então, exatamente. Isso também influencia, por exemplo, Agora eu queria entrar nesse assunto com você, a galera que a gente trabalha aqui na Labecom também, bastante com imigrantes, né? Então, pessoas que são brasileiras, mas estão morando fora do Brasil. E sempre vem essa pergunta, às vezes eles querem abrir a empresa do Brasil, porque é mais fácil, eles entendem, ou até eles não têm a documentação no exterior para poder abrir empresa, estão ilegais, e daí eles me perguntam, eu posso abrir empresa no Brasil? Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Por exemplo, no meu caso, eu sei que por eu ter saída do Brasil, né, eu não tenho mais registro, eu só posso trabalhar no lucro, a partir do lucro presumido. Isso. Existe a possibilidade com algum procurador e tal, se você não tiver dado, assim, saída definitiva do país. Então, a gente precisa entender também como tá. Se você não deu saída definitiva do país, significa que você ainda é um cidadão brasileiro, você vai conseguir abrir sua empresa aqui. No Simples. Vai conseguir fazer a abertura. MEI também, porque assim, é como se ele estivesse aqui. Ele não deu saída definitiva do país. Entendi. Então, entende-se que ele vai voltar, né? Que ele vai voltar para cá. Tá só passando um período. Que ele tá vindo. Então, para quem não tem documentação, ele vai conseguir abrir, tá? Vai conseguir abrir. Para quem deu saída definitiva do país, consegue também fazer abertura em outros regimes tributários. Você vai precisar, às vezes, de um procurador aqui no país para fazer as assinaturas de documentos e tal. Então, você dá uma procuração para uma pessoa ali que vai ser o administrador da tua empresa, que vai estar morando aqui no país. E beleza, você vai conseguir fazer a abertura também. Então, para quem estiver ilegal, assim, vai conseguir fazer a abertura usando os documentos aqui do Brasil, né? Então, para quem já deu a saída definitiva, vai conseguir também com alguns ajustes ali. Então, você vai abrir no lucro presumido, pode ser que você precisa de um procurador aqui, residente no Brasil, né, um administrador, e daí a gente vai fazer o contrato social baseado nessas situações. Então, no contrato social já vai ter que estar descrito ali, se você está no país, se você não está no país, se você vai ter um procurador, se o administrador é você, se é uma outra pessoa, e daí a gente vai estudando cada caso para fazer já o contrato social ajustado para que essa empresa não tenha nenhum tipo de problema. Mas pode abrir sim, tá? No Legal, geral, pode. Porque muitas pessoas se perguntam, né? Às vezes não querem deixar o dinheiro aqui do negócio, sente que é mais fácil. Então, ficou claro agora. Mas, mais uma vez, né? A gente sempre procurar um profissional para tirar as dúvidas. Às vezes, as pessoas nem sabem se fizeram saída ou não. Então, é bem importante entender sobre tudo, né? Entender qual é o caminho e falar com algum profissional. Mas, como a gente falou, né? Primeiro a loja pronta. Primeiro vamos faturar um pouco, porque senão isso barra vocês. Eu já conheço bem o perfil. É até uma forma, eu falo que é até uma forma, às vezes, de sabotagem. Porque tudo que é novo assusta também, né? E se você tem uma desculpa para não ter dado certo porque você não podia, é mais fácil do que porque você não deu certo. Então, o nosso corpo, ele vai criando maneiras de fazer a gente ficar sempre na nossa zona de conforto. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Não é começar quando estiver pronto. É começar para depois ficar pronto. Se não tiver ali tudo pronto ainda, a gente vai fazendo dentro da legalidade o que dá, né? Para depois ir ajustando as outras coisas. Eu falo, é dentro da legalidade, gente. Ninguém vai ser preso. A mesma coisa no exterior. Dá para você começar também lá no exterior. Dá para começar também a fazer ali a loja, as primeiras 10, 15 vendas. Aí depois você normaliza o seu negócio. O importante é começar. Ninguém vai ser preso porque colocou uma loja virtual, a não ser que tu começa a faturar milhões e não ponha na sua declaração de imposto de renda. Aí eu ia até te perguntar, tem alguma curiosidade, alguma história de alguém que já chegou no teu escritório com umas histórias malucas dessa? Sim, tem. Todo mundo acha que não vai acontecer nada, né? A maioria dos jovens, principalmente o mercado digital, ele é permeado por jovens ali e eles têm uma distorção da realidade, acham que nunca vai acontecer nada.
Eu tive um cliente novo também, assim, mais jovem, que foi lá me perguntar como funcionava a abertura da empresa, qual era o percentual de imposto. Ele me disse o quanto ele faturava, ele já faturava bem, passei os percentuais para ele. Ele falou, não, impossível, porque eu não pago nada e já tem anos que eu fico assim. E já faturei milhões no CPF e não vou fazer a abertura desse negócio. Expliquei para ele tudo que poderia acontecer e falei, olha, é uma opção, né? Tudo bem. Se um dia você precisar, se você quiser se regularizar, o escritório está à sua disposição, você pode chamar aqui e a gente conversa. Passou, sei lá, acho que 9 meses, esse cliente voltou no escritório, olha, eu recebi uma carta da Receita Federal e preciso me ajustar porque meu CPF está bloqueado e minhas contas estão bloqueadas e não sei o que, desesperadíssimo, porque eu tô com medo de ser preso e tal, e agora o que vai acontecer? A gente foi olhar, a pessoa já tinha faturado milhões mesmo no CPF, precisou pagar bastante multa e juros, então fez um parcelamento, e as parcelas desses parcelamentos que já eram altos, assim, eram 9 mil reais, 8, 9 mil reais, o valor de prestação que ele precisava pagar para a Receita Federal por muito tempo, por conta de ter sido pego, assim, na ilegalidade, né? Então, acontece com todo mundo? Claro que não é 100% das pessoas que caem em malha fina, que são ali... autuadas. Mas a Receita Federal, a cada ano, ela tenta ir fechando mais o cerco para ir pegando essas pessoas, né? Então, dá pra gente trabalhar com essa possibilidade. O ideal é que a gente esteja sempre regular para tudo na vida, né? Então, tem muitos casos, assim, de que as pessoas acham que nada vai acontecer, que vai continuar pro resto da vida, assim, e tudo certo. E cada vez mais a Receita vem fiscalizando isso, né? Então, assim, se você procurar no Google, aí você vai ver que a cada ano aumenta a quantidade de pessoas que caíram em malha fina. Porque a Receita está pegando o que essas pessoas estão recebendo e não estão declarando. Então, cai em malha para poder pagar o imposto. Então, é importantíssimo, assim, a gente ter essa noção de que, cara, em algum momento vai chegar. E, principalmente, que a Receita Federal, ela pega ali quando já está perto de vencer o prazo, né? Porque ela garantiu 4, 5 anos de multa e juros. Ela não vai te pegar no primeiro ano. Muito difícil. Ela vai deixar tu faturando. Ela vai deixando você achar que tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém tá vendo, e daqui a pouco ela vem com tudo. Olha, eu te vi nesses últimos 4 anos e agora eu tô querendo o que é meu. Então, ficar de olho ali mesmo, né? E manter, assim, a operação, o negócio de maneira regular. Até porque numa dessa, às vezes você perde tudo que você demorou 4 anos para construir. O barato sai caro, né? Porque, às vezes, não querendo pagar aí 10, 12% de imposto, depois... Perdeu 27,5% com multa e juros, né? Então, assim, ele perdeu mais que 27,5%. Quebra a pessoa. Então, quebra. Vende as Ferraris, vende tudo, né? Porque daí precisa pagar. Tem que ter muito cuidado. Beleza. Nossa, aprendi muito hoje. A gente tá se encaminhando aqui pro final. Carol, não gosto de... A gente conversou isso antes, né? Fica estranho mesmo chamar de Carolina, né? Deixa eu te perguntar, a gente tem uma pergunta aqui no episódio. Como eu já te falei, somos um podcast de mulher para mulher e é uma honra ter uma contadora mulher, porque, olha, é difícil achar nesse mercado, né? Contadora mulher. Então, é uma honra mostrar para a mulherada que você pode ser quem você quiser. E nessa jornada, Carol, quem te inspirou? Qual mulher que te inspirou, te inspira atualmente e por quê? Eu acho que não dá para falar uma pessoa em específico que me inspirou, né? Eu conheci várias mulheres contadoras também, e ver onde elas chegaram me inspirou, né? Mas a primeira pessoa que me inspirou no meu negócio não foi uma mulher especificamente, foi meu marido. Ele acreditou muito nesse negócio, né? Então, eu abri o escritório por conta do meu marido, mas eu acho que quem me fez deslanchar na contabilidade foi uma mulher. Então, foi ela quem abriu os meus olhos para os negócios digitais, para essa presença de digital, de Instagram, de me aperfeiçoar, né, de entender os meus clientes, entender os negócios dos meus clientes. Então, eu fiz algumas mentorias com mulheres grandes, e eu acho que essas mulheres do digital foi quem me inspirou a querer mais sempre, né? Então, entender que cada um tem o seu jeito de fazer o seu negócio, as suas coisas, mas exatamente o que você falou, né? A gente pode ser quem a gente quiser, eu posso chegar onde eu quiser.
E é um mercado também de contabilidade onde a gente encontra muitos homens, né? A maioria dos contadores eram homens. Eu vejo que existe um movimento atual onde existem muitas mulheres boas chegando ali com negócios grandes no digital. Então, eu conheço diversos escritórios que são de mulheres também, e isso é uma motivação pra gente. Então, acho que não daria para falar uma mulher em específico. Eu tenho algumas mulheres do digital que me guiaram muito para chegar onde eu estou hoje. É legal tu falar isso, né? Porque a gente precisa ser inspirada por outras mulheres, porque eu acredito que tem coisas que só a gente vai entender. Tu tá com uma bebê agora de 2 meses. Sim. Fazer esse equilíbrio entre tocar o escritório e estar com o bebê de colo, só uma mulher entende o que é isso. Sim, não. Por mais que o homem fale, entendo o que você está passando, não entende. Não entende, porque ele não precisa estar 100% à disposição de um bebê, né? Porque o bebê depende especificamente da mãe ali para amamentação e tal. Então, por mais que ajude muito, ou por mais que ele também tenha sido pai e tal, ele não vai saber como ser mulher e empresária e mãe e tudo junto ali no pacote para equilibrar os pratos e ir fazendo as coisas acontecerem, né? Então, hoje eu tenho muito orgulho, assim, da onde o escritório chegou, da minha trajetória. Eu comecei na minha casa com uma mesa de porta. Tinha uma porta, eu virei a porta, assim, do jeito que tá isso aqui. Coloquei 2 negocinhos para apoiar a porta e o meu escritório começou assim. Hoje a gente tem 7 pessoas contratadas no time, então a gente atende muitos clientes. Então, assim, eu sei e eu entendo hoje que cada um chega onde quer mesmo, né? Então, independente se você é homem ou mulher, principalmente nós mulheres que fomos rebaixadas durante muito tempo, né? Que parece que a gente não pode se destacar profissionalmente. A gente tem muito espaço no mercado e com força, assim, com garra, a gente chega onde a gente quiser, com certeza. Concordo em gênero e número. E eu acredito que tu és uma inspiração e só essa tua história só mostra que o dropshipping abre portas, né? Então, quando alguém tá perguntando, é legal, gente, ela tá com 7 pessoas e tudo começou porque o marido dela abriu uma loja. Então, eu falo que, às vezes, você nem vai ficar no dropshipping, mas vai te abrir portas, você tá aprendendo a empreender, coisas vão acontecendo, né? As coisas, no momento que tu toma uma decisão de empreender, a vida vai se movimentando e vão acontecendo coisas muito legais. Tu trabalha só com e-commerce, dropshipping, ou tu também atende outros mercados digitais? Conta um pouquinho do teu trabalho agora e onde que o pessoal pode te encontrar, etc. Eu trabalho com negócios digitais no geral, né? Nossa especialidade lá no escritório. A gente é bem voltado para e-commerce e drop nacional, mas nós atendemos todos os segmentos do digital. Então, atendo infoprodutor, até porque era uma coisa que eu ia comentar aqui, que o drop abre portas mesmo, porque quem faz dropshipping aprende um pouquinho de cada atividade do digital. Você precisa saber um pouquinho de gestão de tráfego, você tem que saber de copy para poder vender. Então, você vai aprendendo um pouquinho de cada negócio e, às vezes, você destaca em algum e segue por um outro caminho, mas começou ali no drop, né? Então, eu atendo toda essa cadeia. Drop nacional, internacional, e-commerce, infoprodutor, agência, afiliado, youtubers. Então, a gente atende todos os negócios digitais, né? De pessoas que estão ganhando dinheiro através da internet. E somos, assim, muito bons, modéstia à parte, no que a gente faz ali no escritório. As meninas são super bem preparadas para atender. Hoje, a gente já consegue ir se desligando um pouco do negócio, com as meninas atendendo todo mundo ali. Os clientes gostam muito do atendimento. Então, somos um negócio digital que atendemos todos os negócios digitais. Excelente, excelente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pessoal, o Instagram da Carol, mas você tem um site, tem um Instagram para falar com o pessoal? Vocês conseguem me encontrar no site, que é o www.plumconte.com.br. Vou deixar aqui embaixo. No Instagram, contadora.carolinarosa. E também no WhatsApp, o WhatsApp do escritório, né? Vou deixar aqui, então. Nesses 3 canais, vai conseguir um link ali para falar conosco, para tirar as dúvidas. Pode tirar, isso que eu ia perguntar. A pessoa ainda está nesse processo de montar a loja, ela pode tirar alguma dúvida? Pode entrar ali em contato, falar no atendimento, tirar as dúvidas iniciais. A gente já vai direcionar se é o momento ou não de você abrir um CNPJ, então dependendo de como a pessoa chega ali, a gente já avisa, olha, você pode iniciar pelo CPF, depois o MEI, então a gente entende as atividades e já dá a orientação. Isso fica legal vocês entenderem.
Então tá, gente, fica a dica aí para vocês se informarem. Eu falo informação, conhecimento é tudo. Então comece do jeito certo, que não tem perigo, você tá dentro da legalidade. Carol, mais uma vez agradeço a tua presença aqui. Foi muito esclarecedor esse papo. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres e homens que estavam com essas perguntinhas aí na cabeça deles. O negócio é fazer, né? Vai para cima, que apoio você vai ter depois. Beleza. Faz um negócio acontecer, que depois a gente organiza a casa. Eu quem agradeço, né, o convite, a participação. É realmente uma honra estar aqui com vocês. Eu conheço você e o Wesley desde o começo, assim, né? Então, o Felipe, quando foi montar a loja dele, assistia muito seus conteúdos. Então, é muito gratificante estar aqui no seu podcast, conversando com você, dando essas dicas aí para o pessoal de drop. E muito obrigada mesmo pela participação. Muito obrigada, mulher. Lembrando para você que aqui nos links da descrição do vídeo, nós temos o link para o nosso grupo de WhatsApp, a nossa comunidade da mulher empreendedora, 100% gratuita, e lá a gente vai discutir assuntos como maternidade, beleza, empreendedorismo, mentalidade, porque a mulher, ela não pode separar esses assuntos. A gente precisa estar bem em todas as áreas para prosperar nos nossos negócios. Então, não deixa de participar da nossa comunidade. Muito obrigada e até o próximo episódio.